Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que é o sistema imunológico? O porquê dela ser tão importante para o nosso organismo? Não? Então fica ligado que nesse slide e vídeo falaremos tudo sobre o sistema imunológico e suas curiosidades. Eu sou Pamela Beatriz, junto com os alunos Maria Gabriela, Alain Morim e João Davi. Somos do 8º ano, turma A. Somos alunos da professora Merisaura Santos, da disciplina de Ciências Naturais e suas tecnologias. Roda a vinheta! Primeiro de tudo, o que é o sistema imunológico? E aí, você sabe o que é? O sistema imunológico, o sistema imunitário ou ainda o sistema imune é um sistema de estruturas e processos biológicos e é o conjunto de órgãos, tecidos e células responsáveis pela proteção do corpo. Dessa forma, como um escudo, ele atua no combate a micro-organismos invasores, antígenos, como vírus, bactérias, micróbios e outros, impedindo assim o desenvolvimento de doenças. Quando um agente invasor entra no organismo, ele gera um mecanismo de defesa. Dessa forma, as substâncias invasoras são detectadas por células chamadas de micrófagos, que comunicam aos componentes do sistema imunológico que há uma invasão. Assim, os linfócitos entram em ação, produzindo anticorpos que recém as substâncias invasoras e agem contra elas. O cientista que cunhou o termo foi William Willis McCulloch, em 1882, que é considerado o pai do sistema imunológico. Então, o que podemos resumir aqui é o que? O sistema imunitário, ou sistema imunológico, é constituído por estruturas de células e defesas, entre as quais se destacam os glóbulos brancos. E o que ele faz? Bom, eu dei uma bela resumida nessa parte, pois iremos explorar e ver uns vídeos explicativos de como ele funciona melhor. Então, vou dar uma bela lida para vocês e uma bela explicação sobre ela, o que ele faz. Então, vamos aí. Um funcionamento adequado do sistema imunológico ajuda você a viver em contato com germes e bactérias, inclusive os que são provenientes de animais de estimação e outras pessoas. Sem um bom sistema imunológico, você está mais suscetível a uma infecção. Agora irei falar sobre as células e órgãos do sistema imunológico. Como vocês podem ver, as células e órgãos do sistema imunológico são maravilhosos. Vocês irão ver agora comigo. O sistema imunológico humano é formado por diversos tipos de célula e órgãos, que são divididos da seguinte forma. Vou colocar aqui minha canetinha só para dar uma resumida para vocês. O sistema imunológico é dividido em células e órgãos, que as células é constituída por linfócitos e linfócitos e macrófagos. E os órgãos são divididos em imunitários primários e imunitários secundários. Vou apagar aqui. Então, o que eu acabei de dizer. Células. As células de defesa do corpo humano são os leucócitos, linfócitos e macrófagos, como acabei de falar anteriormente. Então, eu vou dar uma bela resumida no que é o leucócitos. Bom, os leucócitos, ou glóbulos brancos, são células produzidas pela medula óssea e linfônodos. Eles têm a função de produzir anticorpos para proteger o organismo contra os patógenos. Os linfócitos são o principal agente do sistema imunológico do nosso corpo. Como antes de começar o vídeo, como eu expliquei. Então,
Os leucócitos são maravilhosos para o nosso sistema imunológico, tanto eles quanto os outros, mas ele é o principal. São leucócitos ou leucócitos são. Deixa eu colocar aqui em neta. Bom, os leucócitos são neutrofilos, insófilos, basofilos, fagocitos, monocitos. Bom, os neutrofilos são estas células daqui que envolvem as células doentes e as destroem. Neutrofilos. Insófilos, que são esses daqui, ela agem contra parasitas. Os basofilos, que são esses daqui, eles são relacionados com as alergias. E os fagocitos realizam, que é esses daqui, eles realizam factose da patógenos. E os manocitos, que são esses daqui, penetram os tecidos para os defender dos patógenos. Linfócitos. Bom, agora eu irei falar sobre os linfócitos e na tabela a seguir, eu vou falar sobre as funções dos linfócitos melhores, explicar um pouquinho melhor. Bom, os linfócitos são um tipo de leucócito ou glóbulos brancos do sangue, responsáveis pelo reconhecimento de distribuição de micro-organismos infectuosos, como bactérias e vírus. Existem os linfócitos B, linfócito T e os linfócitos NK. Aí vamos para a tabela agora. Função dos linfócitos. Tipos de linfócitos. Linfócito B. Funções. Produzem anticorpos e atuam como células de memória. Linfócito T. Help auxiliar. Estimulam o crescimento e diferenciam dos linfócitos B e ativam os macrófagos. Linfócito T. Supressor. Finalizam a resposta humoral, regulam a resposta imune. Linfócito T. Sintótico. Funções. Geralmente destruição de células estranhas infectadas. Células NK. Garante a destruição de células infectadas por vírus ou células tumorais sem a necessidade de estímulo. Macrófagos. Os macrófagos são células derivadas dos monocócitos. Sua função principal é fagocitar partículas como restos celulares ou micro-organismos. Eles são responsáveis por iniciar a resposta imunitária, ou seja, têm a capacidade fagocítica. Estamos envolvidas na eliminação de células, partículas estranhas ao organismo. Como vocês podem ver, chegamos ao órgão do sistema imunológico. Os órgãos do sistema imunológico são divididos em órgãos imunitários primários e secundários, como eu tinha havido explicado anteriormente, só que eu tinha falado que ele era dividido em órgão primário, que é o imunitário primário, e o órgão imunitário secundário. Bom, vou colocar aqui caneta. Bom, como vocês podem ver, o sistema imunológico é dividido em órgão imunitário primário e órgão imunitário secundário, que o primeiro imunitário primário é dividido em medula óssea e timo, enquanto o imunitário secundário é constituído por linfonodos, o baço e o tocilas, a apêndice e as placas de Peyer. Vamos falar tudo sobre elas neste vídeo. Fica ligado. Órgãos imunitários primários. Neste órgão, ocorre a produção dos linfócitos. Deixa eu colocar a caneta. A medula óssea, que fica localizada aqui, no tecido móvel preenche o interior dos ossos, local de produção dos elementos figurados do sangue, como hemácias, leucócitos e plaquetas. O timo, glândulas localizada na cavidade torácica, no mediastinum,
Sua função é promover o desenvolvimento do linfócito T. Então, deixa eu apagar aqui. E no próximo capítulo eu falarei sobre os imunitários secundários. Órgãos imunitários secundários. Neste órgão é iniciada a resposta imune. Os linfonodos, que ficam localizados debaixo das suas axilas, e da minha também, que são pequenas estruturas formadas por tecido linfóide que se encontram no trajeto dos vasos linfáticos e estão espalhados pelo todo o corpo. Eles realizam a filtragem da linfa. O baço. Ele filtra o sangue expondo aos macrófagos e linfócitos, que através do sangue linfose destrói as partículas estranhas e micro-organismos invasores, hemácias e demais células sanguíneas mortais. Continuação. As tocilas, que ficam localizadas aqui, constituídas por tecidos linfóides ricos em glóbulos brancos. A pedície, que fica localizado embaixo do seu intestino grosso, é o pequeno órgão linfático com grande concentração dos glóbulos brancos. A placas de Peyroux é um cúmulo de tecido linfóide que está associado ao intestino. Com a finalização do outro conteúdo que foi das células e órgãos, agora vamos ficar com o sistema imune, como ele age a um ferimento. Fica aí comigo, ver como ele age. Como vocês podem ver, vou colocar aqui a caneta, você levou, um corte, um furo de alguma coisa, aí o tecido lesado é liberado sinais químicos, que é a histamina e as prostaglandinas. Que aqui, como vocês podem ver, aqui é os sinais químicos. E aqui é a progenético. E aqui é o vaso sanguíneo. Então, os neutrófilos, ele ocorrem da dilatação e aumenta a porosidade de vasos diabetes. Os neutrófilos afocitam os micro-organismos e o resto das células mortais. Ele meio que, eles absorvem esse micro-organismo, porque vocês podem ter uma infecção depois, se deixar aquilo. Então, é por isso que é bom prevenir o seu sistema imunológico, a defesa do seu organismo. Viu? O seu organismo é maravilhoso. Agora vamos ver uns vídeos para melhorar a compreensão de todos e entender como funciona melhor o nosso organismo, O nosso sistema imunológico. E esses vídeos vão resumir um pouco sobre tudo que eu falei. Então, fica aí com o vídeo, aproveitem e é isso. Ao longo da vida, quando o corpo corre o risco de desenvolver uma doença infecciosa por um novo antígeno, glóbulos brancos e especialmente os linfócitos têm a função de lutar contra este elemento patogênico para eliminá-lo. Células neutralizadoras destroem a infecção viral. Outra parte permanece sob a forma de linfócitos B memória, T4 memória, de 8 memória, específica deste antígeno. Estes linfócitos memória são armazenados em órgãos linfóides, no baço e nos gânglios linfáticos. Eles têm a característica de ser hipersensível e muito responsivo, ou seja, reagem de forma rápida e apropriada. Essas células de memória têm duração de vida muito longa, estimada em várias décadas. Durante o novo ataque por antígeno já conhecido, as células agentes que reconhecem o antígeno, tais como células dendríticas fagocitárias, o identificam e expõem em sua superfície. O apresentador de células dendríticas de um antígeno então migra para um gânglio pelos vasos linfáticos e apresentam o determinante de um agressor para os linfócitos T e linfócito B, produzidos durante o primeiro contato, e que estão em reserva nos folículos do gânglio.
apresentam o peptídeo antigênico para os linfócitos dormentes, para aqueles que entre eles mantiveram a memória do primeiro contato com o antígeno. Os linfócitos B entram em mitose nos folículos que causam o inchaço. Linfócitos ganglionares T citotóxicos, como os plasmócitos, produtores de anticorpos, seguem para o local da infecção pela corrente sanguínea. Graças à ação dos linfócitos de memória, a resposta adaptativa será então mais rápida, mais intensa e mais eficiente. Alguns micro-organismos, vírus ou bactérias, causam doença rapidamente. Sua ação é mais rápida do que a resposta imunológica. Este é o caso de doenças como a poliomielite, sarampo, tétano e gripe. Portanto, é vital antecipar a infecção com uma vacinação. A vacina é uma preparação contendo em quantidades muito pequenas fragmentos de bactérias ou vírus mortos ou atenuados, introduzida no organismo para estimular preventivamente a formação de células de memória. No caso de ataque, a infecção será rapidamente contida. Antígenos já identificados e vacinação tornam possível constituir a grande biblioteca do nosso sistema imunológico. Assim, constrói passo a passo a herança imune de cada indivíduo. Para finalizar minha apresentação, vou falar sobre uma curiosidade sobre o sistema imunológico. Porque às vezes as células do sistema imunológico, macrófagos e linfócitos, apresentam um defeito no reconhecimento de proteínas, nas nossas proteínas, como se fosse um defeito no aparelho que lhe dá lá o código de barra de um boleto. Bom, porque o defeito está no sistema imunológico, que passa a atacar aquela proteína reconhecida no envolvimento diferente no corpo. É o sistema imunológico que atua contra o seu próprio hospedeiro. E é isso, obrigado, até a próxima. O conceito básico do sistema imune. Resposta inespecífica da imunidade inata. Primeira linha de combate, barreiras naturais. Primeiro, pele, mucosas. Segundo, secreção. Terceiro, flora natural. 4, perataltismo. Segunda linha de combate, inflamação. Primeiro, células fagocitárias. Segundo, substâncias anticotrombainas. Terceiro, complemento. Quarto, altas temperaturas. Resposta inespecífica da imunidade adquirida. A terceira linha de combate, anticorpos, que é a resposta do imune humoral. Segunda, a resposta do imune celular. Resposta do imune. O processo de defesa do corpo através do sistema imunológico é chamado de resposta imune. Existem dois tipos de resposta imune: a inata, natural ou não específica, que é adquirida; adaptativa ou específica. Conheça sobre cada um dos tipos de resposta imune nas explicações a seguir. A imunidade inata, natural ou não específica. A imunidade inata ou natural é a nossa primeira linha de defesa. Esse tipo de imune já nasce com a pessoa, representando por barreiras físicas, químicas e biológicas. Veja no quadro a seguir quais são e como são elas, atuando na defesa do nosso organismo. Barreira é pele, cílios, lágrima, muco e plaquetas. A ação do organismo. Primeiro, pele. É a barreira principal que o corpo tem contra agentes patogênicos. Cílio ajuda a proteger os olhos, impedindo a entrada de pequenas partículas que causam até pequenas insetos. A lágrima faz a limpeza de lubrificação dos olhos, ajudando a proteger o globo ocular de infecções. Muco é um fluido produzido pelo organismo que tem a função de impedir micro-organismos que entram no sistema respiratório, por exemplo. As plaquetas atuam na coagulação do sangue, que é diante de um ferimento. Por exemplo, elas produzem uma rede de fios para impedir a passagem das hemácias que retêm o sangue. A imunidade inata é representada por células de defesa como leucícitos, neutrófilos, macrófagos, que está descrita logo o próximo slide, que será a participação do aluno Amorim.
Os principais mecanismos da imunidade inata são fagocitose, que é a liberação dos mediadores inflamatórios, que é a ativação de proteína, que se a imunidade inata não funciona ou não é suficiente, a imunidade adquirida entra em ação. Curiosidade sobre o sistema imunológico. Por que o sistema imunológico é as proteínas que são super bem, mas entram no corpo de uma bactéria ou vírus que tem proteínas diferentes das nossas que será atacada por esse até a ser eliminado? Mas por que a bactéria ou vírus pode ser proteína simular uma proteína do corpo ao atacá-lo, o nosso sistema imune? Também atacar as partes que se parecem com ela. Isso se chama autoimunidade por reação cruzada com artrite reumatoide e a imunidade adquirida, adaptativa ou específica. A imunidade adaptativa é a defesa adquirida ao longo da vida, tais como anticorpos e vacinas. Constitui mecanismos desenvolvidos para as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo. A imunidade adaptativa age diante de algum problema específico, por isso, depende da ativação de células especializadas, os linfócitos. Existem dois tipos de imunidade adquirida. Imunidade humoral depende do reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B. Imunidade celular, mecanismo de defesa mediado por células através dos linfócitos T. A imunização artificial. O organismo humano está constantemente exposto à ação de muitos elementos estranhos ao corpo, vivos ou não, como venenos, toxinas, bactérias e vírus. Para ampliar a proteção em relação a esses antígenos, são desenvolvidos soros e vacinas. Curiosidade sobre o sistema imunológico. Porque o último mecanismo que produz uma doença autoimune é quando se libera ou expõe células e tecidos que, no corpo, devem ficar escondidos no sistema imunológico. Porque estas células e tecidos foram formados às escondidas, ou depois que o sistema imunológico fez a expensão final, os espermatozoides nos testículos e os dentes. As proteínas dessas partes são chamadas de antígenos sequestrados. E aqui finaliza a minha parte. Até a próxima. Tchau! Oi, eu sou o aluno João Davi Santana e vim aqui apresentar meu trabalho de ciências. Tipos de imunização. Soros. Os soros contêm doses elevadas de anticorpos produzidos para outra pessoa ou por outro animal, como o cavalo. São utilizados para tratar intoxicações provocadas por toxinas de agentes infecciosos ou pela peçonha de alguns animais, como em casos de picada de serpente ou de outro animal peçonhento. O soro neutraliza essas toxinas de modo rápido e eficaz, evitando que o organismo sofra danos. Como pode ver aí na imagem, o soro ele ajuda a matar os anticorpos contra o veneno. As vacinas. Vacina é uma preparação com micro-organismos, vírus ou bactérias mortos ou inativos ou com fragmentos deles. Vírus e bactérias são considerados inativos quando perdem a capacidade de se reproduzir uma vez introduzidos no organismo. As vacinas provocam a produção de anticorpos específicos para cada tipo de micro-organismo. É o que acontece, por exemplo, com as vacinas contra o sarampo, a rubéola e a raiva. O efeito protetor da vacina aparece quando a pessoa entra novamente em contato com o micro-organismo. Seu corpo reage rapidamente, produzindo anticorpos que combatem os micro-organismos causadores. As vacinas têm prevenido doenças graves como sarampo, diftéria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite, rubéola, tuberculose e febre amarela, e até ajudaram a erradicar algumas delas. Alguns problemas relacionados ao sistema imunológico. Lúpus. Lúpus é uma doença crônica causada de causa desconhecida e leva a alterações fundamentais no sistema imunitário. Essa doença é mais comum em mulheres e pode afetar a pele, articulações e os rins, entre outros órgãos. Uma pessoa com lúpus desenvolve anticorpos que reagem contra suas células normais. O lúpus é, portanto, uma doença autoimune. Entretanto, não se trata de uma doença contagiosa ou infecciosa. A maioria dos casos ocorre esporadicamente, indicando que fatores genéticos e ambientais têm papel importante no desenvolvimento da doença. AIDS.
A AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana. HIV é a sigla em inglês. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender os organismos de doenças, as células mais são os linfócitos T, CD4+. Alergias. Algumas apresentam reações alérgicas de determinados materiais, denominados alérgenos. Os mais comuns são leite, amendoim, crustáceos e ovos. Alguns antibióticos, vitaminas B e ácido fólico, vacinas, venenos de insetos, grãos de pólen, poeiras, corantes, entre outros. A alergia é uma reação exagerada do sistema imunitário. Algumas reações alérgicas podem ser localizadas provocando inchaço nas pálpebras e nos lábios, câimbras, coceira e erupções na pele. Outras reações são generalizadas, como o choque anafilático, que causa problemas respiratórios e cardiovasculares, podendo até levar à morte. Sistema imunológico baixo. Quando o sistema imunológico não funciona adequadamente, ele diminui sua capacidade de defender o nosso corpo. Assim, ficamos mais vulneráveis a doenças, tais como amigdalites ou estomatites, candidíase, infecções na pele, otite, herpes, gripes e resfriados. Para fortalecer o sistema imunológico e evitar problemas com baixa imunidade, é preciso atenção especial com a alimentação. Algumas frutas ajudam no aumento da imunidade, como maçã, laranja e kiwi, que são frutas cítricas. A ingestão do ômega 3 também é um aliado para o sistema imunológico. É importante ainda praticar exercícios, beber água e tomar sol com moderação. Curiosidade sobre o sistema imunológico. Por que as vacinas desempenham um papel tão importante para o sistema imunológico? Porque as vacinas funcionam estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos contra um invasor estranho sem infectar o indivíduo com a doença. Como resultado, quando o corpo encontra essa infecção no futuro, sabe como combatê-la. E as vacinas educam o sistema imunológico usando uma pequena parte desse patógeno, para que, ao ser exposto a esse patógeno no futuro, você tenha sintomas mínimos ou inexistentes. A ciência não pode prever o que vai acontecer, só pode prever a probabilidade de algo acontecer. Obrigada e espero que tenham gostado do nosso trabalho. Até a próxima.